A história do cristianismo primitivo é muito mais do que apenas a crônica de uma expansão religiosa. É, na verdade, a história de uma fé que nasceu sob intensa pressão. Uma fé sem qualquer proteção política, sem templos monumentais, sustentada não por um poder institucional, mas por uma convicção absoluta de que Cristo havia ressuscitado. E essa certeza inabalável, acabou confrontando tudo. Sistemas religiosos, interesses políticos e até as estruturas imperiais. 3 grandes ondas de perseguição, a religiosa, a política e a imperial, foram lançadas para tentar silenciar esse movimento, mas nenhuma delas conseguiu. A primeira onda, nos primeiros anos, ali por volta de 34 depois de Cristo, a oposição veio de dentro. O conflito inicial não foi uma guerra contra um poder estrangeiro, não, foi uma disputa teológica e institucional bem no coração de Jerusalém. O centro de tudo era a teologia. Proclamar Jesus como um Messias, aquilo era uma ruptura radical. Para o Sinédrio, a Suprema Corte Religiosa Judaica, isso era mais do que um erro. Era uma heresia que minava séculos de tradição e desafiava diretamente a autoridade deles. E o ponto de ruptura veio com o julgamento de Estevão. Acusado de blasfêmia, ele não exatamente apresentou uma defesa. Pelo contrário, ele fez uma acusação. Ele reinterpretou toda a história de Israel para argumentar que a presença de Deus nunca, jamais, esteve confinada a um templo de pedra. Sua visão final de Cristo no céu, aquilo selou seu destino. O resultado foi brutal. Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir. E a morte dele não foi um fim, mas um começo. Marcou o início de uma perseguição organizada em Jerusalém, liderada por um jovem muito zeloso chamado Saulo de Tarso. O objetivo dele era claro: erradicar o movimento pela raiz. Só que o resultado foi o exato oposto do que eles pretendiam. Ao fugir da violência, os cristãos levaram sua mensagem para muito além de Jerusalém, chegando até a Judéia e Samaria. A tentativa de sufocar a fé no seu berço, ironicamente, acabou forçando a sua expansão. Agora, avançamos uma década. Por volta do ano 44, a natureza da ameaça mudou completamente. A perseguição deixou de ser uma questão de fervor religioso para se tornar algo muito diferente. Um cálculo político frio e deliberado. O nome por trás disso era Herodes Agripa I. Ele era neto de Herodes o Grande e um rei cliente de Roma. Ou seja, ele entendia muito bem o jogo do poder. Para consolidar sua posição com a elite de Jerusalém, ele precisava de um gesto de lealdade. E a estratégia dele foi justamente essa: perseguir os líderes cristãos. E aqui a diferença é fundamental. A primeira onda foi marcada pela fúria de uma multidão, a segunda pelo aço frio da espada do Estado. Tiago, o apóstolo, ele não foi apedrejado no meio de um motim. Não, ele foi decapitado por ordem do rei. Uma execução oficial. A perseguição de Agripa foi um marco sombrio. Foi o reconhecimento de que o movimento cristão tinha se tornado uma peça relevante no tabuleiro político da Judéia. Era agora uma força social a ser administrada, ou, nesse caso, eliminada, pelo poder do Estado. Mas nem o Sinédrio, nem o palácio de Herodes, nada se comparava ao que estava por vir. A arena do conflito estava prestes a se expandir de uma forma inimaginável, para abranger o próprio centro do império, a cidade de Roma. Estamos em Roma, no verão de 64 depois de Cristo. Durante 6 longos dias, o fogo consome o coração do império. A cidade está em ruínas, a população está furiosa e os rumores apontam para o Palatino, para o próprio imperador. Nero precisava desesperadamente desviar a fúria popular, e ele encontrou nos cristãos o bode expiatório ideal. Um grupo que já era marginalizado, cujas crenças secretas e principalmente a recusa ao culto imperial os tornavam alvos perfeitos para a desconfiança e para o ódio. E Nero não apenas os puniu, ele os transformou num espetáculo grotesco de poder. Nos seus próprios jardins, a punição virou entretenimento público. A crueldade não era o ponto final, era a mensagem. Este é o destino de quem ousa desafiar Roma. Este foi um ponto de virada legal e existencial. A acusação não era mais por um crime específico que alguém cometeu, mas por um nome que essa pessoa carregava. Ser cristão tornou-se em si uma ofensa capital. A tradição sustenta que foi exatamente nessa onda de terror que os apóstolos Pedro e Paulo encontraram martírio. E essa perseguição implacável acabou ressignificando uma palavra, mártir, que vem do grego martis, significava apenas testemunha.
Mas naquele fogo, a palavra foi forjada em um novo sentido: a testemunha final, aquela cujo depoimento é selado com o próprio sangue. Religiosa, política, imperial. 3 ondas de violência que deveriam ter varrido o cristianismo do mapa. Mas o fogo que deveria consumir, na verdade, forjou. A identidade da igreja foi moldada não apesar do sofrimento, mas através dele. O que emergiu de tudo isso foi um profundo paradoxo. A violência não gerou silêncio, mas testemunho. A ameaça de morte não gerou abandono, mas sim uma convicção ainda mais profunda. E o martírio não gerou esquecimento, mas uma memória indelével que inspiraria gerações futuras. A perseguição, no fim das contas, despojou os cristãos de tudo. E isso os forçou a encontrar sua força não em estruturas terrenas, mas numa certeza interna. Ficou claro que a resiliência do movimento não dependia de aceitação ou de poder, mas sim de convicção. Toda essa história nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Quando tudo o que é externo é retirado, status, segurança, a própria vida, o que de fato sobrevive? A igreja sobreviveu porque a sua fé oferecia uma resposta à pergunta final. Oferecia algo que o poder imperial, com toda a sua glória e todo o seu terror, não podia dar nem tirar: a esperança perante a morte.